Caríssimos, não perseguindo fábulas habilmente inventadas, que vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas populares da Sua Majestade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos celebrando neste primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, a festa da transfiguração do Senhor, daquele mistério maravilhoso de luz em que Jesus, no Monte Tabor, diante de 3 testemunhas escolhidas por Ele, transfigura-se, deixa que aquilo que de fato é maravilhoso dentro de si, a sua divindade, se manifestasse diante dos olhos daqueles homens simples, homens ignorantes, mas eleitos da parte do Senhor. O Senhor, então, realizou o que nós chamamos na teologia de teofania, uma manifestação de Deus, ou seja, a divindade de Cristo, que permanecia escondida na forma de escravo, na forma humana, porque de fato o Verbo se fez carne, assumiu a nossa condição humana, escondeu a sua glória, aniquilou-se totalmente, abdicou-se do seu esplendor e se tornou um igual a nós, menos no pecado. Esta divindade está lá, é uma só pessoa com 2 naturezas, Deus e homem, humana e divina. Esta divindade, a dimensão divina de Jesus, então, se refletiu no rosto de Jesus naquele monte. Suas roupas, túnica, ficaram então transfiguradas, tão brilhantes, como vai dizer no outro evangelho, que nenhuma boa lavadeira nessa terra poderia alvejar com tamanha brancura, mais branca do que a neve, mais luminoso do que o sol. Este mistério, por que o Senhor revelou diante de 3 testemunhas escolhidas? Por que é que Ele recomendou essas testemunhas a não dizerem nada até que o Filho do Homem esteja ressuscitado dos mortos? Porque ali era uma válida imagem, apesar de todo o seu esplendor, do que vai acontecer na ressurreição. Mistério da morte e ressurreição do Senhor numa única pessoa na cruz, mostra para todos nós e para os seus discípulos naquele momento que jamais o sofrimento e o rosto desfigurado de Cristo e as dificuldades que nós temos que enfrentar por causa do amor a Jesus de Nazaré não nos leve ao desespero da salvação e achar que tudo está perdido, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz, tivessem força para poder contemplar o seu mestre desfigurado. Jesus mostrou a esperança que nós todos devemos ter, a glória que nos espera, glória eterna que o Senhor concederá a todos aqueles que morreram com Ele. Ele é o primogênito, como primícia, Cristo ressuscitou dentre dos mortos. Todos nós iremos ressuscitar, mas cada um numa ordem determinada, como vimos esses dias. Jesus, como primícia, como aquele primeiro, Filho de Deus e Filho do homem, nascido de mulher, nosso irmão maior, Ele como primeiro para dar a nós o acesso a esta glória, a este esplendor, então Ele ressuscita, para que jamais nenhum homem, nenhuma mulher se desespere por causa do sofrimento, da enfermidade, daquilo que nós experimentamos já em nosso próprio corpo, alguns mais, outros menos, que é a fragilidade humana. Estamos caminhando em direção à experiência última da morte, da cruz, daquilo que o próprio Senhor da vida experimentou, morreu. Foi-lhe dado um corpo para que esse corpo pudesse ser sacrificado e morresse, porque Deus não pode morrer. E é por isso que Deus subiu a nossa condição para poder morrer por todos nós. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. O amor de Deus se manifestou assim, o seu Filho morrendo por todos nós. Cada um de nós caminha então para essa experiência existencial, faz parte da vida. Desde o dia que você foi concebido, você já está determinado a passar pela experiência da morte. Por isso devemos encarar a morte como São Francisco encarou, como irmã.
Ou como São Paulo, que é um favor da parte de Deus para mim viver em Cristo, que morrer é lucro. Quem vive no Cristo Senhor, ele olha para a cruz, para os sofrimentos físicos, psicológicos e também espirituais, e para o fim nesta terra, que é a morte da nossa carcaça, como um benefício da parte do Senhor, que nos dá o privilégio de participar do seu sofrimento, para que morrendo com Cristo possamos também um dia ressuscitar com Ele. Que maravilha! Aí você encara a cruz, o seu fardo, mais levemente. Por isso que Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado, fatigado. Hoje esse domingo é dedicado ao apostolado de oração que participa da liturgia, está na parte da liturgia da palavra. Ele sabe muito bem o que eu estou falando, e todos nós devemos meditar sobre isso. O coração de Jesus, que se preocupa com os nossos sofrimentos, Ele não nos abandonou, Ele ouve o clamor do seu povo. Quando você está passando por dores e dificuldades, o Senhor está atento, mas Ele também, na sua providência, e sabendo como é importante para você essa purificação, Ele te permite passar por esta dor. Mas você não precisa passar sozinho, mesmo que todos te abandonem, mesmo que seu esposo, sua esposa não esteja do teu lado, seus filhos não estejam aqui contigo, seus amigos, até colegas de comunidade não estejam contigo. Mas Jesus jamais abandona. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para que você não passe sozinho, Ele mesmo passou pela morte. Ele está contigo. E Ele diz então: venha, aprenda de meu coração. Coloque a sua cabeça no meu peito. Escuta como esse coração palpita por ti. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque essas duas virtudes é que fazem com que o homem e a mulher aprendam a encarar a cruz com a verdadeira disposição dos que pertencem a Cristo. Não olha como fardo, como peso, arrastando a cruz, reclamando de todo mundo e inclusive blasfemando contra Deus, como fez aquele ladrão que estava ao lado esquerdo e disse: tu não és Deus, então deixa da cruz, tira-te da cruz também, tira nós. Manifeste que tu és Deus, porque quando a gente está no sofrimento, às vezes quase sai da nossa boca e Senhor, mostra que você está comigo, porque está difícil essa cruz. Mas quando nós sabemos que mesmo que nossos 5 sentidos não consigam perceber, mas a nossa fé viva garante que Jesus jamais nos abandona, porque o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Nós aprendemos dele a olhar para todas estas realidades que nos causam medo, muitas vezes sofrimento, como oportunidade de amor. E aí vai ficar leve, vai ficar suave. Ele nos ensina a sofrer, não nos tira do sofrimento, nos ensina a passar pela cruz, porque não há glória sem a cruz, não há vida eterna sem passar pela morte. O crucificado é o ressuscitado. É por isso que depois da ressurreição ele fez questão de deixar as marcas nas suas mãos e nos seus pés do seu lado. Não sofre mais ele, mas ele é o que foi crucificado. Por isso que o Monte Tabor, esta manifestação gloriosa, tem tudo a ver com a exaltação da Santa Cruz. É 40 dias antes da exaltação da Santa Cruz. É dia 17 de setembro, inclusive é o dia do aniversário de batismo, dia que nós celebramos das 14, melhor dizendo, em dia que nós exaltamos Cristo na cruz, porque aquele crucificado já estava glorificado, só que o homem não podia enxergar, mas dentro do coração de Jesus a glória já estava acontecendo. Na dimensão humana, Cristo estava terrivelmente sofrido, macerado por nosso amor, por causa dos nossos pecados. Mas lá dentro, porque não tem como separar a humanidade da divindade do Senhor, pois é uma única pessoa, que nós chamamos de união hipostática. Ali, aquela realidade é a glória de Deus, por isso nós adoramos Cristo crucificado. Para nós não é um sinal de morte, é um sinal de vitória. Mas como é que podemos olhar para essa cruz e saber que é a nossa vitória, que é o nosso estandarte da vitória? Jamais esquecendo o que disse o Divino Pai Eterno para aqueles 3 discípulos, que eram as testemunhas oculares da glória do Senhor. Este é meu filho muito amado, em quem coloco o meu beneplácito, o meu bem-querer, o meu amor, a minha ternura, a minha complacência, tudo de bom que eu tenho eu coloco sobre esse meu filho. Escutai-o. Ou seja, se querem saber o que eu quero a respeito de cada um de vocês, meus filhos e minhas filhas, escute o meu filho, que é o seu irmão maior.
Seu irmão maior, seu irmão mais velho, escute seu irmão mais velho. Escute seu irmão, que é aquele que te ensinará como chegar do outro lado com segurança. É Deus que diz: é o meu filho. Escute, se nós escutarmos o filho dele, podemos ter a firme certeza de que a cruz não será o fim, que nosso sofrimento não será o fim de todas as coisas, a morte não será o fim, não está tudo acabado, pelo contrário, vai começar essa história de amor maravilhosa, pelos séculos dos séculos, na presença daquele que é glorioso, como vimos hoje na primeira leitura, que é a profecia de Daniel, a visão maravilhosa que ele tem da glória da Trindade Santa. Eles ainda não sabiam o que era a Trindade Santa, só foi sendo revelado aos poucos depois da encarnação do Verbo. Mas a visão ele tinha daquela beleza, daquele esplendor, um ancião de muitos dias tomou o lugar do trono, sua veste era branca como a neve, e os cabelos deste homem, deste ancião, era como lâmpada branquinha, seu trono era como chama de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Imagine que visão maravilhosa teve Daniel. E ali derramava-se um rio de fogo que nascia diante deles, serviam-no milhares, milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Para os anjos, contempla a glória de Deus, desde que Deus os criou. Foi instalado então um tribunal, e os livros foram abertos, e tudo aquilo que aconteceu maravilhosamente diante de Daniel, aconteceu diante dos apóstolos, dos 3 discípulos escolhidos, Pedro, Tiago e João, sacerdotes, padres, que para poder ficar firme na sua missão, precisou experimentar um pouquinho da glória do Senhor neste Monte Tabor, para poder enfrentar também o próprio sacrifício que ele deve fazer em favor do povo de Deus, para a glória do Senhor. O Senhor está ensinando os seus seminaristas, podemos dizer, os 3 seminaristas, como eles deveriam fazer, se abasteçam, assim como todos vocês que participam de um encontro de seminário de vida no Espírito, um encontro de ECC, aqueles encontros que a gente faz experiência de retiro, e que a gente parece estar no céu, que a gente tem até a tentação de fazer o que Pedro fez. Senhor, é tão bom ficar aqui. Quem dera que a vida do casal fosse um retiro, fosse um encontro de casais com Cristo. Quem dera que a vida dos fiéis católicos seja como um seminário de vida no Espírito Santo. Nossa, já terminou o seminário, meu Deus, podia continuar o ano todo. Quem dera que a nossa vida fosse só retiro e Monte Tabor, mas a nossa vida é feita de 2 montes, Monte Tabor e o Monte Calvário, ou o Monte das Oliveiras. Aqui nós estamos no Tabor. Para quem está na dimensão do encontro com o Senhor e percebe essa maravilha, não quer que termine. Claro, tem pessoas que estão com o coração fora, estão em outro lugar, então fica olhando já para o relógio, já se incomoda, já vai lá, bebe água umas 300 mil vezes, vai no banheiro não sei quantas mil vezes. Mas é uma outra dimensão. Mas quem experimenta o que significa estar na presença da sarça ardente, do coração ardente de Cristo, da presença do Altíssimo, da presença dos anjos que nos envolvem aqui, essa pessoa não quer sair. Mas a vida não é feita só de missa. Tem roupa para lavar, para alguns que lavam roupa, tem comida para fazer, para aqueles que fazem comida. Tem labuta no dia a dia, a semana inteira para trabalhar, para sustentar a família. A missão, o Calvário. Muitas vezes aquela trouxa de roupa ou aquela louças que estão na pia, é um Calvário. Não por causa do trabalho em si, o trabalho é uma bênção, mas por causa da vida, o que significa aquelas louças ali. Talvez do marido ou dos filhos que não compreendem que a mulher trabalha dentro e fora de casa. Esquece que ela não é uma escrava. Qualquer um de nós pode, ao terminar de tomar uma água, lavar o copo, colocar de volta no lugar. Acontece também o inverso, às vezes é o homem que é assim, mais dedicado a essas coisas de casa. E aqui eu estou falando questão de gênero, que eu quero dizer que, às vezes, dentro de uma própria casa, sob o mesmo teto, nós não conseguimos entender que a gente pode aliviar o sofrimento todo, mas a gente não faz.
porque acha que o outro aqui tem obrigação, e às vezes ali o fato da mãe ou da esposa, ou quem quer que seja que toma a iniciativa de lavar aquela louça, eles não estão carregando ele como um peso, simplesmente porque aquela louça em si, alguém tem que lavar. O problema é que o que simboliza aquelas louças ali, o desprezo, a falta de atenção, de respeito, de partilha, de comunhão, de dividir trabalhos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quantas coisas poderia diminuir na vida do outro o sofrimento, já fazendo da vida do outro um tabu. Que se puder diminuir o sofrimento do outro, faça. Não transforme o tabu que deveria ser o seu lar, a sua casa do dia a dia, sua igreja doméstica, no Monte das Oliveiras, no Monte Getsemane, Monte do sofrimento de derramar sangue, derramar lágrimas de sangue. Os discípulos foram testemunhas dessa maravilha, desta coisa que nós chamamos de a glória de Deus. E é São Pedro dizendo: eu estava lá e eu vi com os meus próprios olhos a manifestação da glória do Senhor, e eu ouvi dentro do seio do esplendor da glória dele uma voz que dizia: é meu filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. E esta voz nós a ouvimos vindo do céu, ou seja, não foi uma fábula, não é folclore. Vai ter padre que vai dizer: não, isso aqui não tem nada a ver com Jesus histórico, isso é invenção para poder falar da ressurreição, que Jesus Cristo não se transfigurou, é uma figura de linguagem, heresia. Olha São Pedro dizendo, ele é o chefe do grupo dos 12, esta voz não foi fábulas habilmente inventadas, mas nós somos testemunhas oculares, e esta voz que nós ouvimos, vimos que vinha do céu, quando nós estávamos com ele no monte. Ou vai dizer que Pedro mentiu? Então para quê? Se ele mentiu, para que nós estamos lendo como palavra de Deus, no final a gente diz palavra do Senhor? Ou então vamos esquecer o que nós estamos fazendo aqui, cada um para a sua casa, funde a sua própria religião. E assim se tornou ainda mais firme a profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos. Aí é para você e para mim. São Pedro está dizendo: faz bem você ter diante dos olhos a profecia do que vai acontecer conosco no dia da ressurreição. A bola para frente, arregaça as mangas, carrega a sua cruz, está difícil, clame pelo Senhor, peça ajuda ao outro, mas jamais namore contra aquilo que Deus usou como instrumento para te purificar. E assim se tornou mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, até o dia da ressurreição, levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Vai chegar, gente, o dia da glória. Por hora é hora de trabalho, é hora de lavar a louça, hora de lavar a roupa, é hora de pegar o ônibus do trabalho, é hora de balançar o Mateus. Você quis ter filho, então agora balance o Mateus e aceite aqueles que Deus te deu, não vire o filho da vizinha, acolha o dom que Deus lhe deu. Frei Pedro lembrou que você se tornou sacerdote, você não pode ter sua própria família, você não pode ter sua esposa, seus próprios filhos, ter seu próprio dinheiro. Balance o seu Mateus, Frei Pedro, cuide da sua missão, mês vocacional. E hoje é dia do Pai, próximo domingo é dia dos pais, no outro dos religiosos, depois dos leigos. Seja para isso que nós estamos aqui, para aprender a ouvir o chamado do Senhor e dizer como nós cantamos no canto de entrada: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para viver no teu amor. Se colocar à disposição como Cristo se entregou por nós, como modelo para nós também fazermos acontecer o projeto do Pai, cada um na sua vocação. Nenhuma vocação é melhor ou maior do que a outra, cada um tem sua importância, é a diversidade dos ministérios, para que quem seja glorificado seja a cabeça da igreja, para que vendo as nossas boas obras, glorifique o nosso Pai que está nos céus. A um é dado o dom de profecia em línguas, e o outro é dado o dom de interpretação da profecia em línguas, para que um precise do outro. O sacerdote precisa de vocês, vocês são a esposa do sacerdote, como a igreja é a esposa de Cristo, que deve ser submissa ao seu marido, de Jesus. O sacerdote, para que ele tenha uma esposa solícita, ele precisa fazer o que Cristo fez pela sua igreja: derramar o sangue, morrer, se entregar, ser uma oração, assim como deve ser também na vida do casal. E cada um na sua vocação possa Deus ser glorificado, porque é por causa dele que estamos aqui. Se for só por causa de uma missa de sétimo dia, aniversário, para pedir uma bênção, não vale a pena estar com o Senhor. É preciso abraçá-lo por inteiro, sua cruz,
para ter a ressurreição. O crucificado é o ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.